É pra festejar mais que Ewok doido no mato! Retorno de Jedi, o 6º episódio da saga Star Wars, completou 40 anos em 2023 e a gente separou 40 curiosidades para celebrar esse marco histórico do cinema com você. Roda a vinheta que a lista tá maior do que a Estrela da Morte, então vamos nessa! O orçamento de 32,5 milhões de dólares foi todo financiado do bolso do George Lucas após o sucesso dos filmes anteriores, para que ele não dependesse dos estúdios nem dos sindicatos. O nome original do filme era Vingança dos Jedi, mas semanas antes do lançamento, George Lucas repensou e decidiu mudar, porque vingança não é um sentimento Jedi. Tanto que depois veio o Vingança do Sith. Assim como o filme anterior, Império Contra-Ataca, George Lucas decidiu não dirigir Retorno. Mas ao sair do sindicato dos diretores, ele ficou impossibilitado de contratar seu amigo de longa data, Steven Spielberg, para dirigir o longa. Então quem ficou responsável foi o Richard Marquand, conhecido pelo filme O Buraco da Agulha. Há uma cena excluída logo no início do filme que mostra Vader se comunicando telepaticamente com Luke, que estava finalizando a construção do seu novo sabre de luz. Mas como o George Lucas não queria revelá-lo como um Jedi formado logo de cara, ele optou por remover a sequência. Originalmente, o sabre de Luke seria azul, mas como o contraste da lâmina estava confundindo com o céu azul de Tatooine, George decidiu substituir a cor pelo verde que a gente conhece hoje. O sabre azul até aparece no primeiro trailer e também nos pôsteres. Harrison Ford bateu o pé para que Han Solo morresse se sacrificando pelos outros em Império Contra-Ataca. Mas George resolveu que ele deveria voltar descongelado em Retorno de Jedi. E falando nisso, o Han Solo pode até descongelar da carbonita, mas você não pode ficar sem o poder da nova geladeira Star Wars Panasonic do Darth Vader. Esse modelo de colecionador é uma edição limitada que todo fã de Star Wars tem que ter em casa. É a primeira vez que a saga lança um eletrodoméstico licenciado e olha só, a novidade é exclusiva da América Latina. É claro que uma geladeira inspirada no Darth Vader tinha que ter todo o luxo da galáxia. O acabamento Black Glass inspirado na armadura do Lord Sith traz o Império direto para sua cozinha. Ela tem até a assinatura do Darth Vader, olha só. A força também está dentro do congelador nos mínimos detalhes. Personagens e símbolos icônicos da saga são representados ali em cada compartimento, para você não fazer que nem um Stormtrooper e acabar errando onde é que tá o seu lanche. E se você não é como o Palpatine e não tem poder ilimitado, não se preocupe. A geladeira Star Wars Limited Edition é uma das mais econômicas da galáxia, ou melhor, do Brasil, com classificação A3+. Isso vem da tecnologia Smart Sense, que junto com a tecnologia Inverter, monitora o seu uso para que você, fique abrindo ali, fechando a geladeira, que eu sei que você vai fazer isso para ver os detalhes lá, sem gastar muito na sua energia. Inclusive, a tecnologia Inverter faz com que a sua geladeira seja mais silenciosa e assim permite um congelamento mais rápido. Ah, lembra de usar o cupom OMELETE que dá 20% de desconto na compra da geladeira BB53 Star Wars cumulativo, com validade até 20 de novembro. Tá aqui embaixo o link, viu? Agora voltando às curiosidades, o assunto é maracutaia. Como os custos aumentavam cada vez que era mencionado que o filme era um Star Wars... É tipo casamento, sabe? Você menciona que é casamento, você paga mais caro? Então, eles decidiram mudar na produção o nome do filme para Colheita Azul, Horror Além da Imaginação. Do quê? Foram feitas camisetas, claquetes, placas e tudo mais para disfarçar os sets e tentar não chamar atenção para o filme que estava sendo filmado. Safadinhos, né, rapaz? Durante os ensaios de Anthony Daniels, o C-3PO, George Lucas ele se abaixava e fazia os bips ao lado do ator sem que ele percebesse, como se ele estivesse interpretando o R2. Já imaginou o George Lucas baixadinho assim, fazendo pip, pip? Retorno de Jedi foi a primeira vez que Jabba o Hutt aparece. A cena com ele como humano no Star Wars original de 1977 foi cortada e adicionada somente na remasterização de 1997. Foram necessárias 5 a 6 pessoas para controlar o boneco, sendo que uma pessoa com nanismo ficava dentro da cauda para balançá-la de um lado para o outro, coitado.
O Boba Fett foi adicionado em várias cenas do Palácio de Jabba durante o relançamento do filme em 1997. E o bicho Rancor foi criado pensando no cruzamento entre um urso e uma batata. E se você nunca imaginou como o urso poderia cruzar com uma batata, tá aí o resultado no Retorno de Jedi. O nome do Rancor, por sinal, é Patiza, que significa amigo em idioma Hutt. É, né? Muito gente boa ele. De início, a produção cogitou usar um homem num traje tipo Godzilla na década de 50, mas não estava nem um pouco realista. Então, o lendário animador stop motion Phil Tippett desenvolveu uma marionete para a sequência de ação. Você sabia que a caveira que o Luke joga no acionador do portão tem uma história de background no cânone? O nome dele é Bidlo Quervi, que competiu com Bib Fortuna para se tornar mordomo de Jabba e, como resultado, terminou na jaula do Rancor. Anthony Daniels teve claustrofobia na cena que o C-3PO é atacado pelo Salacious Crumb, o macaco capiroto do Jabba. O ator estava realmente se debatendo e com medo, gritando, me tirem daqui, me tirem daqui. Eu ficaria com medo também, né, se um macaco desse estivesse tentando arrancar meu olho. Ah, e você sabia que o Sarlacc no Poço do Deserto não queria ser alimentado? Segundo o livro From a Certain Point of View, Return of the Jedi, ele tava de saco cheio do Jabba ficar jogando os desafetos dele lá na sua boca. Caramba. Na cena em que o Han puxa Lando pra cima, o ator Billy Dee Williams se machucou em uma das bombinhas de areia. Ele pedia pra parar a filmagem e o Harrison não ouvia e continuava atuando. Porra, qual é, velho? Presta atenção, na moral. O nome da balsa do Jabba é Ketana. O biquíni dourado de Leia era odiado por Carrie Fisher. Em solidariedade à atriz, falecida em 2016, a Lucasfilm oficialmente mudou o nome de Leia Escrava para Leia Assassina de Hutt. A Estrela da Morte 2 possuía 200 km de diâmetro, 40 km a mais que a primeira. E aviso, nenhum Ewok foi ferido nas filmagens ou na construção das maquetes do filme. Primeiro foi feita uma pintura do equador da Estrela da Morte, para as tomadas mais próximas. E aí o George perguntou quanto é que custaria para construir uma maquete completa da estação em construção. A produção não estava muito afim de fazer mais uma maquete para não estourar o orçamento, e o Lorne Peterson, supervisor de modelos e maquetes, sabendo quanto o George tinha gastado na Ferrari dele, disse, custa um pouco mais que seu carro novo. Aí o George, é só isso, é? Então manda fazer. Poderosa, empresária, eu sou foda, milionária. Originalmente, Retorno de Jedi mostraria Kashyyyk, planeta natal de Chewbacca, com os Wookiees, trabalhando junto com a rebelião para derrubar a Estrela da Morte 2. Mas devido aos custos de produção, contratação de muitos atores e dublês altos, como Peter Mayhew, que interpreta o Chewbacca, e a intenção de trazer mais público infantil para o filme, a ideia foi adaptada para os Ewoks e para a Lua Florestal de Endor. A locação escolhida para a Lua Florestal foi o Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, cheio daquelas sequoias gigantescas, aquelas árvores monstruosas, sabe? A segurança e a produção tiveram que ser muito cuidadosas com as filmagens, porque caçadores locais podiam confundir o Peter Mayhew vestido de Chewie com o Pé Grande, e o coitado podia, assim, levar um tiro do nada. Wicket, o Ewok, foi o primeiro papel de Warwick Davis, ator conhecido por seus papéis em Harry Potter e como o mago Willow. Quem interpretaria o Wicket originalmente seria Kenny Baker, o intérprete de R2-D2. Mas na manhã da gravação, o coitado estava de cama, com intoxicação alimentar, e o jovem Warwick, de apenas 11 anos de idade, assumiu o papel. A cena em que os Ewoks derrubam vários troncos para fazer o andador AT-ST tropeçar e cair levou um mês para ser concluída por conta dos mínimos detalhes de cadência do movimento do stop motion. Era uma complicação fazer stop motion naquela época, mas ficava legal, né? Quando aprovou o visual do Almirante Akbar, Richard Marquand, o diretor, foi criticado pela equipe por ser justamente um dos designs de alienígena mais feios dos filmes. Então, o diretor justificou que era uma mensagem para crianças de que mesmo pessoas feias podem lutar pelo bem. É isso aí, a gente tem representatividade feia. Ian McDiarmid interpretou Palpatine pela primeira vez somente em Retorno de Jedi. O ator voltaria anos depois para contar as histórias do Lorde Sombrio de Sith na trilogia prequel e também na sequel de Star Wars. Eita, lele. Somehow Palpatine returned. Para fazer o trono do Imperador girar, o Ian contou com um mecanismo muito diferenciado: os seus pés.
O ator empurrava com os pezinhos para fazer o efeito prático. Eita década do improviso! Em mais uma cena excluída de Retorno de Jedi, o Moff Gideon, que era o comandante da Estrela da Morte, hesitava após receberam as ordens do Imperador Palpatine para explodir a lua florestal de Endor, por causa das tropas imperiais que estavam combatendo os rebeldes no lugar. Isso dava muito mais profundidade a um personagem super figurante, mas infelizmente, dada a dinâmica das cenas de batalha, acabou caindo no corte de sabre do tio George. O piloto Ed Antilles, interpretado pelo Dennis Lawson, que por sinal é tio do ator Ian McGregor, tornou-se o único membro da frota rebelde a sobreviver aos 2 ataques às 2 Estrelas da Morte. A revelação do rosto de Darth Vader gerou uma torta de climão nos bastidores. David Prowse, ator e fisiculturista que interpretava o corpo de Vader nos originais, acreditava que seria ele a mostrar o rosto quando o vilão se revelasse em seus últimos momentos. Mas George Lucas optou pelo tradicional ator inglês Sebastian Shaw para interpretar o redimido Anakin, não só na cena da remoção do capacete, como na cena original do Espírito da Força. E aí, já se sentindo preterido pelo cineasta desde quando Lucas escolheu James Earl Jones para fazer a voz do vilão, isso azedou ainda mais o clima e Prowse e a Lucasfilm não ficaram em bons termos até o falecimento do ator em 2020. Na cena original, o Sebastian Shaw gravou com suas frondosas sobrancelhas, mas na remasterização de 2004, George Lucas as removeu digitalmente para fazer um paralelo com os ferimentos de Darth Vader no planeta vulcânico de Mustafar no episódio 3, A Vingança do Sith. O próprio Sebastian Shaw também foi substituído digitalmente em 2004 na cena dos Espíritos da Força pelo jovem Anakin Skywalker Hayden Christensen, lá no lançamento de DVD. A justificativa do George Lucas foi que o Anakin estava com a luz sem corrupção de seu corpo e mente pelo lado sombrio apenas antes dos trágicos eventos de Vingança dos Sith. Por isso, quando ele se une à força e retém a sua identidade de quando estava totalmente em paz, ele aparece jovem. A mudança gerou muito bafafá entre os fãs na época. Mas hoje, diga-se de passagem, é muito da bem-vinda, porque o Hayden pôde retornar como espírito na série de Ahsoka, por exemplo. Toma aí esse spoiler. A espécie Ewok ficou muito perto de um genocídio na história do filme. Imagina você explodir uma estação espacial gigantesca na órbita de uma lua. O que será que pode acontecer? Fragmentos e pedaços do tamanho de cidades caindo e detonando toda a superfície, massacrando espécies inteiras. Mas, mais recentemente, foi revelado que a rebelião redirecionou os destroços da Estrela da Morte 2 para o espaço longínquo. E alguns caíram na lua de Kef Bir, também no sistema Endor. Durante anos, fãs discutiram quem é esse tal Jedi que retorna. Seria o Luke voltando como Jedi para resgatar seus amigos e a rebelião? Mas tá mais que comprovado que o título do filme faz referência ao retorno de Anakin Skywalker para a luz, deixando de ser Darth Vader e salvando a galáxia. A questão é que aqui no Brasil, o The Jedi fez parecer que havia algum cidadão chamado Jedi que ia voltar. Mais uma daquelas traduções clássicas e doidas dos anos 80. Por falar em Anakin, após se unir à força e se tornar um espírito do lado da luz, o Jedi percebe que sua filha Leia realmente lembra Padmé Amidala. Gatilho, Anakin. Tell your sister you were right. E finalmente, é redimido que o nosso Skywalker alcança o grau de Mestre Jedi após a sua morte. Chupa essa, Mace Windu! É isso! 40 anos em 40 curiosidades de Retorno de Jedi. Conte nos comentários qual a sua curiosidade favorita e não esqueça de conhecer a nova geladeira Star Wars Limited Edition. Link tá aqui embaixo na descrição e com cupom. Agora eu vou pegar o meu refri aqui, que já deve estar mais gelado do que Hoth. Até a próxima!